Boa tarde, Brasil! Sejam muito bem-vindos e que delícia passar mais uma tarde agradável com vocês. Bora lá que o programa Ressoar já começou e está incrível, hein? Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre voluntariado e movimentos filantrópicos, em que milionários e bilionários de todo o mundo, incluindo brasileiros, doam verdadeiras fortunas em prol de ações solidárias, praticando bem sem olhar a quem. É um trabalho realmente incrível. Veja ainda hoje. No Conexão Social, Ionice Silva, presidente do Instituto Ressoar, conversa com a empresária Marília Lima, que é fundadora da Cenouradas, marca especializada em bolo de cenoura com brigadeiro. Ai, que delícia! Em formatos diferentes. A entrevista tá demais, hein? No Ressoar Empreendedorismo de hoje, Marcelo Dargan, que é artesão há mais de 30 anos, compartilha com a gente dicas e várias sugestões criativas e acessíveis para você revolucionar, hein? Então não saia daí porque o programa Ressoar tá bom demais, hein? Bora falar sobre a cultura de doar? O número de movimentos filantrópicos e de voluntariado vem crescendo e fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. Empresários, milionários, bilionários de todo o mundo estão doando verdadeiras fortunas em prol de ações solidárias e com isso estão mostrando que se cada um fizer a sua parte, estamos a poucos passos de um mundo melhor. A nossa produção preparou uma matéria exclusiva, então bora lá conferir. Bem-vindos a uma jornada inspiradora pela cultura de doar, onde a generosidade se transforma em verdadeiros atos de amor ao próximo. Existem pessoas que, mesmo possuindo grandes fortunas, escolheram dedicar suas vidas ao bem-estar social e ao apoio das comunidades mais necessitadas. Doar é ter a compreensão que ampliar a extensão do bem reflete em todos os níveis da sociedade. É uma atitude que vai além do desapego, pois, ao possibilitar oportunidades de crescimento, aprendizagem e de uma vida mais digna ao maior número de pessoas possível, é possível ver a diminuição da violência, da miséria, aumento da produtividade e da qualidade do que é produzido em um país. Em agosto de 2010, as 40 pessoas mais ricas da América assumiram o compromisso de doar a maior parte da sua riqueza para resolver alguns dos problemas da sociedade. Criado por Warren Buffett, Melinda French Gates e Bill Gates, o Giving Pledge ganhou vida. Um movimento de filantropos que se comprometem a doar a maior parte de sua riqueza para causas de caridade, seja durante suas vidas ou em seus testamentos. Atualmente conta com 231 signatários de 28 países, que assumiram publicamente o compromisso de doar, no mínimo, a metade de seus patrimônios para a filantropia, ainda em vida. Fazem parte desse rol nomes como Elon Musk, o homem mais rico do mundo, e Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, e esposa, que disseram: passaremos nossas vidas trabalhando para garantir que as gerações futuras tenham as maiores oportunidades possíveis. E Bill Gates: minha mãe nunca teve a oportunidade de ver o Giving Pledge, mas gosto de pensar que ela veria sua influência em seu trabalho, se pudesse. Tenho sorte de meu pai, que desempenhou um papel importante na formação de minha filantropia. Ter vivido para ver a promessa se tornar realidade. Ele costumava dizer: não há problema maior do que nós. Nunca duvidei dele, mas o trabalho do Giving Pledge me dá a certeza absoluta de que ele estava certo. Em 2015, Suzy e Eddie Horn se tornaram o primeiro casal brasileiro a fazer parte do The Giving Pledge. Nascido na Síria e vivendo no Brasil desde os 10 anos de idade, o fundador da construtora Cirela se comprometeu a doar até 60% de seus bens para a filantropia, repetindo o exemplo familiar. O egoísmo é muito forte, o egoísmo cega a pessoa. Se a pessoa não aprender a dar, ele não vai conseguir dar nunca. Tem que ser, a melhor maneira de você dar dinheiro é você doar mentalmente, separar
o dinheiro da doação do teu dinheiro, você depois gerir o dinheiro de terceiros, que não é mais teu. Como eu tenho 40, não 60, eu não estou doando mais nada, estou gerindo o dinheiro que não é meu. Ajuda muito a não sofrer menos. Meu mal, somos todos egoístas. O importante é você dominar o teu egoísmo. Não é fácil, mas esse é o teste humano. Deus nos cria para sermos testados, e passar o teste é o maior trunfo que tem. No caso do empresário é doar dinheiro, no caso do médico doar medicina, no caso de um advogado doar causas para pobres, assim por diante. Nós estamos aqui para sermos testados, para fazer o bem, e sem isso nós não merecemos o nome de homem ou de mulher. Podemos ser abaixo de animais, conforme o nosso comportamento. Muitas guerras provaram isso, a crueldade, a selvageria, a carnificina, os estupros, as violências. Tudo isso aqui é coisas malditas que o homem precisa aprender a não gostar, a não testar e afastar de si. Como meu pai doou 100%, eu decidi doar também 100%. Repito, me induziram a doar 60%, não 100%, para deixar algo para a família. Então doei 60% faz 20 anos. Há 4 anos atrás, um amigo meu de Miami me falou se eu conhecia alguém, me falou, eu conheço. Ele falou, você é sócio? Eu falei, não sou. Então fiquei sócio. Por que fiquei sócio? Para poder dar um exemplo, repito. Porque é muito mais ônus do que bônus. Você fica gastando tempo, dando explicações, recebendo cartas, mas o importante é que isso sirva de exemplo para terceiros. Que, de novo, o fim, a essência do homem é doar. Sem doar, sem dar, não merece o nome de ser de gente. Então eu doei porque estou convicto da causa, e também doei porque eu quero não morrer lá em cima, pobre eternamente. Insisto porque é verdade, eu sinto isso. Eu, antes de ser praticante ou atuante, eu era um pouco ateu. Falei, não vou sacrificar minha vida para um pedaço de madeira que não tem consistência. Deus existe, não existe, existe, não existe, existe, não existe, até que me deram aulas, me provaram que Deus existe. Na hora que Deus existe, então eu tenho uma missão. Na hora que Ele existe, Ele me criou por alguma razão. Qual a minha missão? Aí você tenta descobrir em você por que você vive, qual é a tua fraqueza nesse mundo, qual a tua tendência a fazer o bem. Cada um tem uma missão, você, a tua missão, eu tenho a minha, ela tem a dela, tem por dentro. O negócio é descobrir a sua missão e fazer, porque se você não fizer, vai te faltar depois. O casal latino-americano David Vélez, cofundador do banco digital Nubank, e sua esposa Mariel Reyes, também anunciaram seu compromisso de doar em vida a maior parte de sua fortuna para a filantropia. Engenheiro colombiano, dirige o bem-sucedido Neobanco, que arrasa no continente com mais de 40 milhões de clientes e revolucionou o cenário bancário no Brasil. E também Jeff Bezos, o fundador da Amazon e um dos homens mais ricos do mundo, divulgou que pretende doar a maior parte de sua fortuna de 124 bilhões de dólares ainda em vida, se tornando membro a uma lista cada vez mais extensa de bilionários filantropos. Ele diz: construir a Amazon também não foi fácil. Demandou muito trabalho duro e pessoas muito inteligentes. Eu e Lauren estamos descobrindo que a filantropia é muito parecida. Não é fácil, é muito difícil. Que reportagem legal, não é? A cultura de doar é uma força transformadora. Ela fortalece os laços sociais, combate a desigualdade e promove o desenvolvimento sustentável. É uma demonstração de empatia, de solidariedade e consciência coletiva capaz de construir um futuro mais promissor para todos nós. Então, bora ajudar, vamos doar mais, né? Que a união de várias forças um dia seja capaz de mudar o mundo para melhor. E confira no Giro de Notícias como a Holanda conseguiu zerar o número de cães na rua. A Holanda se tornou o primeiro país a declarar que não possui mais cães em situação de rua. Esse marco histórico é resultado de décadas de esforços e políticas públicas voltadas para o bem-estar dos animais e a conscientização da população sobre a importância da adoção responsável e do cuidado com os animais de estimação. O processo de erradicar os cães em situação de rua na Holanda não aconteceu da noite para o dia. Ao longo dos anos,
Uma série de iniciativas governamentais e esforços da sociedade civil se combinaram para alcançar esse objetivo ambicioso. Desde o início, a Holanda adotou leis e regulamentos rigorosos para proteger os animais. Essas leis abrangem aspectos como crueldade animal, abandono e negligência, e fornecem uma base legal sólida para garantir o bem-estar dos cães e de outros animais de estimação. Campanhas de castração e esterilização foram implementadas em todo o país para controlar a população de cães de rua e evitar a proliferação descontrolada. A conscientização da população sobre a importância da adoção responsável e das consequências do abandono de animais foi um aspecto crucial na luta contra o abandono de cães. O governo e organizações não governamentais trabalharam em conjunto para estabelecer abrigos de qualidade para animais de estimação abandonados. Atualmente, a lei ambiental ela classifica o abandono como maus tratos e isso pode implicar numa pena de 6 meses a 1 ano, mais multa para quem comete esse tipo de crime. Para estimular ainda mais a adoção de cães resgatados, o governo holandês implementou programas de incentivo financeiro para famílias que adotam animais de abrigos. Isso ajudou a reduzir o número de cães nos abrigos e acelerar o processo de adoção. A conquista da Holanda em erradicar os cães em situação de rua é um exemplo inspirador para o resto do mundo. Mostra que, com vontade política, legislação adequada e o envolvimento da sociedade, é possível alcançar resultados significativos na proteção animal. Outros países podem aprender com a experiência holandesa e implementar políticas semelhantes, incluindo leis de proteção animal mais rigorosas, programas de castração e esterilização em larga escala e incentivos para a adoção responsável. A esperança é que, com o exemplo da Holanda e o compromisso global com o bem-estar animal, possamos caminhar em direção a um mundo onde todos os cães e animais em geral tenham a oportunidade de viverem vidas dignas e amorosas, sem o sofrimento causado pelo abandono e pela negligência. E pode ficar com a gente, hein? Porque na volta do intervalo tem Conexão Social. Você já imaginou viver sem acesso à água limpa, alimentação, saúde e educação? Essa é a realidade de muitas famílias que vivem no sertão nordestino. Há anos o projeto Nova Canaã está lutando para mudar isso, mas depende da sua ajuda. Por isso eu quero te pedir, entre no site r7.com/adote uma criança ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça já a sua doação. Com apenas R$1 por dia, você ajuda a salvar uma vida. Tem muitas crianças e adolescentes precisando de você. Compartilhe o amor. Doe agora. Já voltamos, meu povo. Fique agora com o nosso Conexão Social. Hoje, a presidente Eunice Silva tem a alegria de conversar com a empresária Marília Lima, que é fundadora da Cenouradas. É uma marca especializada. Preste atenção que você vai ficar com água na boca, viu? Em bolo de cenoura com brigadeiro, em formatos diferentes. Bora acompanhar esse bate-papo, tomando aquele cafezinho e comendo um bolinho de cenoura? Que tal? Confere aí. Olá e sejam muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. Hoje vamos conhecer a inspiradora história de uma empreendedora jovem que transformou um gesto de carinho em um negócio inovador no ramo alimentício. Em tempos de pandemia, ela encontrou uma maneira única de adoçar o Dia das Pessoas com um saboroso bolo de cenoura. E essa ideia se tornou base da primeira loja especializada em bolo de cenoura do mundo, minha gente. Eu estou falando de Marília Lima, uma empreendedora de sucesso que prova que a criatividade, a persistência
podem levar aos sonhos mais audaciosos. E é com grande alegria que eu quero dar as boas-vindas a Marília. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, a gente ficou encantado quando soube da sua história. Uma jovem, né, de apenas 27 anos, arquiteta, que vai contar pra gente como é que ela chegou no sucesso que é aí com a Cenourada. Começa falando um pouquinho sobre você. Bom, eu sou do interior, né, de Rio Claro, interior de São Paulo. Ai, que lindo! Rio Claro é uma cidade tão maravilhosa. Conhece? Ai, que legal. Tenho família lá. Ai, não acredito. Então, eu sou de lá. E aí eu vim para São Paulo para estudar, fazer faculdade, então eu vim para estudar arquitetura. E eu sempre gostei muito do curso que eu estava fazendo, envolve muito criatividade, o ser humano, o espaço. E aí, quando eu me formei, eu percebi que eu queria trabalhar mais com comunicação, não tanto com arquitetura em si, a área de projeto. Eu fui trabalhar no ramo de moda, na área de comunicação. E aí começou a pandemia, numa brincadeira, surgiu o Cenouradas, que hoje é a primeira marca especializada em bolo de cenoura. Que legal! Mas como é que começou isso? Você estava em casa, todos nós, né? A gente estava todo mundo em casa, sem muito saber o que fazer. E aí você falou, bom, vou fazer um bolinho de cenoura. Foi isso. A pandemia começou, a empresa onde eu trabalhava deu férias para os funcionários, todo mundo teve que fazer aquela quarentena. E chegou num momento que eu tava muito angustiada, assim, eu não aguentava mais ver aquelas notícias. Vão ser 14 dias, 40 dias, ninguém mais sabia o que ia ser, né? E eu falei, vou fazer um bolo de cenoura. E aí fiz um bolo de cenoura, que é um bolo fácil, de liquidificador, e postei no meu Instagram. Nisso, meus amigos começaram, meu Deus, eu quero esse bolo. Aí uma amiga minha que tava grávida na época, eu assei numa marmitinha e mandei pra ela. E escrevi em cima, um bolinho chegou pra alegrar o seu dia. Olha. E aí ela ficou tão feliz e se sentiu abraçada nesse momento tão solitário, que ela falou, você precisa vender isso, porque eu preciso mandar pros meus amigos também. E aí na brincadeira de abraço em forma de bolinho, nasceu Cenouradas. Ai, que linda história. Quer dizer, você quis num primeiro momento agradar alguém, fazer o dia de alguém mais feliz, né, naquele momento, e aí você descobriu uma grande veia empreendedora. Você já sabia que você ia ser uma grande empreendedora assim? Como é que era quando você iniciou a sua carreira lá na arquitetura? É engraçado, porque eu nunca imaginei ser empresária, até porque o Brasil, a gente cresce ouvindo muitas coisas, né, que é difícil empreender no Brasil, que é um país com muita burocracia, imposto, fazer a gestão de pessoas é muito complicado. Então, assim, eu nunca pensei em ir para esse lado. Foi realmente o Cenouradas foi um presente de Deus na minha vida, que eu falei, bom, se ele me deu é porque eu tenho capacidade de tocar essa empresa. E aí eu vi que hoje faz todo sentido eu ser empreendedora. Mas não foi uma coisa que partiu de mim, foi uma coisa que veio de fora para dentro. E isso é tão bom, porque quando você começa algo, como você teve a ideia de fazer algo simples e depois falou, isso pode se tornar um negócio, imediatamente vem uma demanda, né? Sim. E como é que foi para você depois, tantas encomendas, como é que você começou a gerir esse negócio? Porque aí agora você tinha que fazer muito bolo, né? Não, foi uma loucura. Parece que você vendeu no mesma semana 200 bolos. 200, como é que foi isso? Não, foi uma loucura, porque eu comecei a vender pros amigos, só que como eu mandava, a pessoa comprava 5 bolinhos para 5 amigos, os 5 que recebiam compravam mais 5. Então desses 5 virava 25 e vai indo. Então foi uma loucura, era bolo o dia inteiro, bolo em todo o espaço da casa. E eu tinha que ficar aí à noite eu pegava o WhatsApp pra era a casa dos bolos. A casa dos bolos. Aí durante a noite eu respondi o WhatsApp, porque durante o dia não dava tempo. E aí de dia eu ia fazendo e chamando o motoboy, E aí foi uma loucura. Aí depois, claro, as pessoas já foram se acostumando, aí já não virou tanto presente, virou comprar pro próprio consumo. E aí a demanda foi ficando mais estável, assim, aí eu fui conseguindo falar, olha, de sábado e domingo não tem, é de segunda a sexta, e aí eu fui me adaptando. Muito bom. Você usou alguma coisa do que você tinha aprendido no seu curso, como criatividade? Com certeza. O que para você foi mais importante do que você já sabia? Porque às vezes as pessoas falam, eu não vou começar porque eu não sei nada, mas a gente começa com o que a gente tem, né, Marília? Com o que a gente tem. Então, assim, que nem eu vim da arquitetura, eu trabalhava com moda. Então, assim, o meu produto mudou, não é mais uma casa, um prédio
uma roupa, mas é um bolo. Então, como eu apresento para o meu cliente, eu não vou fazer um desenho bonito do bolo igual seria na arquitetura. Eu não vou pegar uma modelo para mostrar a roupa. Então, eu vou tirar foto, vamos fazer fotos bem feitas para colocar no meu Instagram. Que nem quando você apresenta seu produto, não era um cardápio, um menu branco escrito bolo de cenoura X reais. Era todo da cor de bolo de laranja, com um pouquinho de caldo escorrendo. Então eu trouxe todo o design também pra dentro. Então acho que isso que ficou muito forte. Isso faz muita diferença, né? Porque assim, quando a gente começa a fazer algo, você se coloca no lugar de quem vai receber. Isso. E aí eu sou assim também, aí você vai firulando aquilo, né? Isso. Você fala, olha, isso aqui fica melhor, isso fica mais agradável, isso traz aquela coisa da infância, ainda mais o bolo de cenoura. Sim. Quando você fala em bolo de cenoura, você lembra da casa da avó, muito, né? É uma memória afetiva, né? Que quase todos os brasileiros têm, assim. Não tem como a gente Inevitável. não se inspirar para fazer algo que vai chamar mais atenção, Sim. né? E me conta depois disso, aí você falou, isso agora é um negócio, eu preciso organizar isso melhor. Como é que foi essa virada? Então, a gente começou a fazer vendas para algumas empresas e tinha que ter nota fiscal e eu não tinha nota porque eu estava começando. Falei, não, precisa abrir um CNPJ para fazer grandes parcerias e colocar no iFood, colocar nos grandes marketplaces de comida. Então eu decidi abrir um CNPJ e começar mesmo a falar, não, é uma empresa, não vou mais trabalhar via CLT, vou me organizar financeiramente para esse começo e vou dedicar todo o meu tempo e o que eu sei e o que eu não sei eu vou buscar com algum amigo, com alguém que conhece alguém, algum curso na internet e foi. E aí aconteceu, e virou esse grande sucesso. Hoje você tem lá só o bolo de cenoura, você tem outras coisas no cardápio para oferecer? Então, não, é só bolo de cenoura mesmo. Aí tem várias opções com bolo de cenoura. Então tem com brigadeiro meio amargo, com Nutella, o bolo de cenoura formigueiro com cobertura craquelado, só o craquelado, aí tem no pote. Tem barra de chocolate com bolo de cenoura dentro com brigadeiro, tem o picolé, tem vários produtos. E no consumo, na loja, só o pedaço de bolo de cenoura com brigadeiro quentinho e uma waffle de pão de queijo. Puxa vida, dá até água na boca, né? Essa hora da tarde, todo mundo em casa. Um bolinho cai bem, bom, né? Com quando café. acabar esse programa, acho que todo mundo vai lá pedir um bolinho, hein, Marília? Porque dá água na boca. Quem não gosta de um bolinho de cenoura, né? E aí, Marília, eu queria que a gente falasse aqui para as pessoas de casa que às vezes está querendo começar um negócio e não sabe por onde. Eu ouvi uma frase sua que eu fiquei encantada, que é quando você fala que a gente tem que começar com aquilo que a gente gosta. Sim. Como é que foi isso para você? Eu sinto que as pessoas têm que se conhecer primeiro, né? O autoconhecimento é algo muito importante. E eu realmente acredito que você tem que pensar, poxa, o que eu realmente sou boa? O que realmente eu faço com facilidade? Então, eu sou muito comunicativa, criativa, então eu falei, preciso trabalhar com alguma coisa que isso vai agregar. Se eu fosse ser analítica, algo mais fechado num cubo, que eu tivesse que escrever muito, ficar mais sozinha, reprimida, pra mim ia me travar, não sou assim. Então eu falei, não, tem que ser comunicação, tem que ser marketing, tem que ser eventos, vendas com pessoas, comercial. Então isso já me ajudou muito. E aí você também vê o que você gosta, os lugares que você frequenta, o que você admira. Que nem se eu vou numa loja comprar roupa, eu vejo o que de legal teve ali que eu vou pôr na minha loja de bolo. Eu vou comprar um carro, o que no lugar do carro, qual foi a experiência que eu posso pegar daquilo e pôr na minha loja. Então, às vezes as pessoas ficam muito fechadas em ver só os concorrentes. Mas eu vejo tudo, entendeu? Tudo que eu gosto eu trago. Independente do ramo, se é venda, se é... Sei lá, você pode ir no parque, gostar de alguma coisa ali e falar, nossa, essa sensação eu quero aqui, mas para ter essa sensação aqui, o que eu preciso fazer? Acho que é mais começar a observar o seu dia a dia, que você consegue criar e replicar várias coisas que juntando vira o seu, né? Vira a sua personalidade. Sim, porque nem tudo vai ser fácil. Queria até que você falasse assim dos desafios, porque tudo isso que você falou, o empreendedor tem de desafio, mas tem como contornar, né? Sim. Queria que você falasse assim, quais foram os seus desafios e como é que você venceu, e uma das coisas que, claro, que ajuda na jornada é a gente gostar do que tá fazendo, né? Assim, pra você vencer, você tem que acreditar muito no processo, né? Porque não é de um dia pro outro, são vários pequenos trabalhos que um dia se tornam um grande trabalho. Os meus desafios no começo
é que quando você começa a empreender, você faz tudo. Você é a pessoa do comercial, do operacional, da gestão, do financeiro, da contabilidade. Você é 1000 funções em uma só. Aí quando vai começando a entrar um pouquinho de dinheiro, você consegue começar a investir mais em branding, mais numa embalagem legal, num produto melhor. E aí o segredo é aos poucos você ir saindo da operação para você ficar na gestão. Porque aí de cima você consegue ver, poxa, isso não tá legal, se eu comprar uma máquina vai mudar isso, se eu mudar essa embalagem fica isso. Mas para você chegar aqui, você tem que acreditar no processo e depois começar a aprender a delegar e ver onde você quer chegar. São pequenos degraus, sabe? Então você fala, eu preciso disso. Então hoje, para eu chegar aqui, eu preciso disso. Muito engraçado, porque até hoje, quando eu preciso fazer uma coisa, eu preciso fazer 10 antes para conseguir essa minha única coisa, entendeu? É isso que às vezes as pessoas têm dificuldade. Porque às vezes ela vê a gente aqui hoje contando essa história e você... acha que é fácil. E acha que é fácil. E que tudo vem assim, não é, né? Não. É uma preparação, né? Sim. Agora, você tem uma inspiração, né? Quem é a sua grande inspiração hoje que você fala, é por isso que eu faço? Porque a gente tem que ter um porquê, Sim. né? Um propósito. Eu tenho o meu lado espiritual, assim, muito forte. Eu acredito em Deus e eu tenho certeza que eu me sinto amada, escolhida por Ele pra estar vivendo isso. Então, minha maior inspiração, se às vezes eu fraquejo, eu acho que eu não sou capaz, eu olho pra Jesus mesmo, porque eu sinto que eu por ele por mim, e eu tô vivendo aqui pela graça. Então, assim, minha maior inspiração, eu sinto que foi um presente dele pra mim, então que eu tenho que fazer isso muito bem feito, assim. Ai, que lindo. E acho que é a maior e melhor inspiração, Sim. né? Porque a gente sabe que tem horas que você não tá tão bem, isso Sim. acontece com todos nós, isso faz parte da nossa humanidade. Faz. E como é que a gente faz nessas horas pra gente se levantar? Pra gente continuar Sim. a jornada? Porque ela tá ali. Tá. E você precisa ir lá, né? Sim. Então, se a gente não tem uma força que nos guia, que nos fortalece, a gente não vai conseguir. E os seus valores, porque tem coisa que a gente também não abre mão, né? Sim. Você fala, olha, eu quero tudo isso, quero realizar meu sonho, mas tem esses valores e princípios que eu não vou deixar pra trás. Eu vejo muito assim, que pra eu estar bem, eu tenho que estar com o meu cliente feliz e com os meus funcionários felizes. Porque já aconteceu do cliente estar muito feliz e os funcionários estarem cansados, porque a demanda está muito grande, eles estão trabalhando muito para suprir essa demanda. O que também não é legal, entendeu? Então, eu acredito que a gente está numa fase muito boa, que a gente já está atendendo os nossos clientes, os funcionários estão felizes, cumprindo o horário deles, porque eu falo, o nosso clima aqui tem que ser bom. Porque a gente vende um bolo que vai com uma frase escrita: um bolinho chegou para alegrar o seu dia. Se eles não estão felizes e alegres no trabalho, como que a gente passa isso no bolo? Como que isso chega na casa do cliente? Quer dizer, não é verdadeiro, né? Então eu gosto muito do conceito Disney, né? Que, eles tomam o cuidado desde a Cinderela, a modelo que chega para virar Cinderela, não é todo mundo que tem acesso. Nessa modelo vem dela se fantasiar para não perder a magia. Então, assim, todos os caprichos que eu tenho nas lojas, dentro da fábrica, tudo que dá para ser personalizado, o nome no armário em laranja, com hipopótamozinho, tudo que dá eu tento fazer super bem fofinho, que é igual o cliente tem, sabe? Eu acho que isso é importante. E isso é extraordinário, porque quando você aquele conceito, né, que é você primeiro ser para depois você ter e fazer, sim. né? Sim. Não adianta a gente ultrapassar esses princípios, porque não fica verdadeiro. Sim. Então primeiro a gente para depois a gente ter e depois a gente fazer. Eu acho que isso vale muito, né? Com certeza. Agora, nesse momento que a gente fala tanto de empreendedorismo feminino e que a gente vê as mulheres, né, despertando mesmo nelas essa parte que é tão bacana, produtiva, e a mulher quando empreende, ela é assim como você está descrevendo, ela pensa no todo, né? Ela pensa na equipe, ela pensa nos clientes, ela pensa na forma de servir da melhor forma. Queria que você falasse o que você pensa disso, você sendo uma protagonista, né? O que é muito legal e que eu te parabenizo por isso. Obrigada. Hoje, graças a Deus, acho que já melhorou muito para nós mulheres, né? Mas acredito que tem muita batalha ainda pela frente. Eu sinto que às vezes tem uns preconceitos, tanto por eu ser jovem como por eu ser mulher.
Mas é o que eu falo, eu não olho para as dificuldades e me perco nelas, assim. Eu tento deixar isso de lado, seguir o caminho que eu tenho que percorrer. Então, eu tenho muito cuidado também com o pessoal que são os nossos funcionários, as mulheres quando engravidam, viram mãe. Eu sinto que às vezes elas ficam com medo e tento não tirar isso. Tento tirar isso, sabe? Tipo, vai ter seu filho, aí você volta, porque eu também sou mulher, então eu não posso, sabe, ver isso como algo ruim. E homem, e a mulher fica muito melhor depois que é mãe, né? E tem muitos lugares que vê como algo negativo, né? Então, não sei, eu tento dar força também para elas, né? Sim, e essa parceria que tem que ter entre o colaborador e o gestor, né, o dono, é muito importante, porque às vezes você pensa muito no funcionário e às vezes o funcionário não devolve isso. Sim. Ou às vezes vice-versa, às vezes o funcionário se doa demais, faz o melhor dele e não tem esse reconhecimento. Então, acho que até hoje se fala muito do ESG, né? E entra muito nisso, da gente cuidar de pessoas. Sim. E a gente cuidar primeiro dos de casa para depois a gente fazer isso para fora. Uhum. Eu acho que no empreendedorismo feminino a gente está um caminho bem andado por conta disso, que a mulher tem mais essa consciência, né? Eu queria que você compartilhasse com a gente suas histórias como empreendedora e esse sucesso todo que você tem até agora. Como é que você avalia tudo isso? Fazendo um balanço, assim, como é que foi pra você isso tudo? Eu acho que foi algo muito rápido e eu trabalho muito, até hoje. Antes era um trabalho mais operacional, agora não é tanto operacional, mas é muito trabalho. Então, às vezes eu nem consigo parar e refletir tudo o que aconteceu ou o que tá acontecendo. É engraçado, mas nesses momentos de entrevista, às vezes que começam a falar, eu falo... Meu Deus, fizemos tudo isso, sabe? De falar assim, realmente, que legal. Mas eu acho que é mais isso, assim, não sei muito explicar. Eu sinto que ainda tem muito pra fazer, tem muita gente pra gente ajudar, muita gente pra vir pra somar também. E acreditar no processo e deixar um pouco o ego de lado, sabe? Às vezes aceitar que é humilde, que eu não vou saber tudo, que eu preciso aprender. E tem a hora pra tudo, né? Eu estava até falando antes com uma pessoa, antes de eu entrar na gravação, que às vezes o momento que você tá é aquele que você foi preparada. Sim. Então não adianta você querer ultrapassar os processos. Você vai ser preparada agora para algo diferente que virá, mas ainda não é a hora. Sim. Então quando a gente pula essas etapas, às vezes não é bom nem pra gente, nem para quem tá ao entorno. É verdade. Então acho que aguardar o momento certo e se preparar para cada fase da vida é o que faz a gente, como mulher, principalmente, ter sabedoria, né? Sim, e não pular as etapas, né? Viver também aquilo. Às vezes, se algo começa a dar muito errado, eu paro e falo, tá tudo acontecendo pra isso não dar certo, é porque não é pra dar. Eu não vou insistir, entendeu? Pra mim, eu já vejo como um sinal ou um alerta, sabe? Vou dar 2 dias, depois eu volto nisso. Muito bem. Importante. Hoje a gente fala muito no empreendedorismo de inovação, né? E quando a gente fala que com um bolo de cenoura você conseguiu fazer uma história, porque a gente não tem nada tão focado, cenouradas no Brasil, você é a pioneira, né? Então, para mim, isso é uma grande inovação. Como é que você se sente quando você fez tudo isso? Você pensava que ia acontecer dessa maneira? Nossa, nunca pensei. Foi uma coisa que realmente foi acontecendo. Eu fazia os bolinhos de cenoura, até pensava em talvez ter outros doces. Mas como eu era sozinha e a demanda era muito alta, não me sobrava tempo para pensar em uma outra sobremesa. Então tudo foi acontecendo que uma hora eu falei, é só bolo de cenoura. Nunca foi proposital, sabe? Tipo assim, tem que ser bolo de cenoura porque eu acho que tem que ser um monoproduto. Foi uma coisa que foi acontecendo e isso é muito legal porque acaba sendo até mais autêntico, sabe? Eu fui percebendo, vamos fazer em outro formato, vamos fazer assim. Não, e o nome também, cenouradas, estão tudo de cenoura. E aconteceu. Muito, muito bom. E acho que a gente entra numa parte que você pode dar alguns conselhos para quem quer empreender, né? Queria que você falasse para a gente definir metas, como é que a gente faria isso quando a gente quer criar um negócio ou quando a gente já tem um negócio. Sim. Primeiro você tem que entender que a empresa tem vários mini
assim, pensando num todo. Tem a empresa, aí tem o marketing, tem vendas, tem o pós-vendas, tem a produção, né, que é meu caso, às vezes a pessoa compra, tem a margem, tem o financeiro, contabilidade. Então, você tem que mergulhar um pouquinho em cada tema e descobrir hoje, na minha realidade, o que eu posso fazer hoje disso? Mas aonde eu quero chegar disso? Porque seu marketing no começo começa devagarzinho. Poxa, mas um dia eu queria tanto ter um vídeo desse jeito, escreve lá. Um dia, aí no seu próximo degrau você vai chegar lá. Mas eu acho que o maior conselho é ver no macro e acreditar no processo mesmo. Hoje eu posso fazer isso, esse é o meu melhor. Amanhã eu já vou estar outro degrau e às vezes até olhar para trás, sabe? Quando desanimar e falar, poxa, tô desanimada porque eu não consegui fazer isso, mas olha tudo que eu já fiz. Entendeu? Então eu vou conseguir fazer isso. Muito bom. Você falou muito a gente falou de etapas, né? E não pular essas etapas é muito importante. Mas como é que a gente sabe, acerta, né? Onde a gente tem que ir? Tem muita questão do benchmarking, que a gente olhar o que as outras pessoas estão fazendo, como é que aplica. Você falou que você olha muito, né? Se for no parque, Sim. Você vê o que funciona lá, que você podia trazer e agregar no seu negócio. Como é que a gente faz isso na prática? É que o meu é mais varejo, né? Vai depender muito do ramo que a pessoa quer empreender. Mas eu acho que estudar os concorrentes e estudar coisas que você gosta e tentar fazer um meio termo dali, sabe? Então se eu vendo bolo, como que os vendedores de doces, né, no total costumam fazer? No meu caso, é até presente. Então, maquiagem, uma marca de maquiagem, uma grande franquia, ou uma marca de chocolate, que é uma grande franquia, mais focada em presente, eu tenho que estudar como que é a forma da embalagem, qual que é o tamanho do produto, se eu quero vender doce, é melhor eu vender menor ou maior? E primeiro eu vejo um pouco da concorrência. Depois eu vejo o que eu acredito e o que eu gosto sem estar focado no doce. Então, eu adoro ir na loja e ter uma sacola que eu seguro de um jeito que é diferente do outro e tem um detalhe assim. Então, isso eu venho e coloco no meu. E aí você vai formando, né? Porque só você ouvir o concorrente e copiar e mudar um pouquinho, também não, a essência não copia, entendeu? Então, você tem que criar a sua essência. E eu acredito que é só com referência mesmo. Só treinando o olhar, todo lugar que você for, você repara alguma coisinha. Muito bem. Tem também a forma de atender, né? A experiência que o cliente tem quando ele vai presencialmente, quando ele recebe. Lá vocês utilizam também algum formato assim que é bem diferenciado? É bem difícil isso, porque a gente vem do delivery, que a gente tem zero contato com o cliente, né? Então, a experiência do cliente com a nossa marca é através da embalagem, através de como chega na casa dela, o recadinho que vai ali. Quando vai para a loja física é outra história, porque a gente precisa de pessoas atendendo e não é fácil encontrar pessoas que gostam de atendimento, porque várias vezes você tem que guardar a sua dor no bolso para atender bem o seu cliente. Então, as pessoas que estão lá têm que ter carinho, tem que fazer com amor e por amor aquilo. Então, na loja envolve a arquitetura do local, né? Que a pessoa vai chegar, se for um lugar todo branco para comprar uma coisa laranja, não tem muita graça. Então, você chega lá e tudo laranja, tons de laranja, que já remete à cenoura. Então, as meninas do atendimento, elas têm que estar sorrindo. É o que eu falei, a frase é um bolinho chegou para alegrar o seu dia. O atendimento tem que alegrar também. É mais difícil, mas a gente vai ajustando também com o tempo. Muito bem. Agora tem um assunto que arde no nosso coração aqui no Ressoar, que eu queria que você falasse um pouco do que você pensa dele. Hoje a gente envolve muitas questões do ESG, que é as questões sustentáveis, sociais, e que leva muito disso tudo que você falou, aquilo que a gente já faz dentro de casa, para o público, né? Sim. Queria saber o que você pensa dos projetos sociais, dessa parte de solidariedade, se lá vocês têm alguma prática. Não, isso é muito importante até para humanizar, às vezes, um dia a dia muito trabalho, tem que ganhar dinheiro, então eu acho muito importante. Eu, na minha pessoa física, ajudo alguns projetos desde sempre, já fiz viagens missionárias, eu gosto muito. E lá no Cenouradas a gente tem uma política com os próprios funcionários, então o que nós fizemos agora? A gente está montando uma horta e uma composteira, porque a gente gera muito lixo. Tem embalagens de plástico que a gente queria tirar e é difícil também você tirar o plástico, pôr um papel
biodegradável, a gente está fazendo essa transição e a gente criou uma composteira que a gente coloca as cascas de cenoura, casca de ovo, isso, e o próprio líquido abastece a nossa horta, e aí o que nasce na horta os funcionários podem levar para casa deles. Então acho que é muito legal, porque o próprio trabalho, você levar um pouco do trabalho também para sua casa de uma forma carinhosa, sabe? Sim. E você cuida do meio ambiente, mas com prazer, né? Sim. Não é aquela coisa chata que você fala, ai, preciso fazer. Você tem consciência. Eu sei que eu deveria fazer muito mais, mas que é muito difícil também, assim, até pelas leis de Anvisa, de cozinha. No Brasil, a lei é muito diferente de fora, que touca descartável toda hora e luva toda hora. Fora, você vai numa patisserie, eles estão com a mão, sem luva, cabelo preso, tá tudo bem. Então, até a nossa lei gera muito lixo. Então, o que dá pra fazer? Eu faço touca de tecido, a luva não tem muito como mesmo, então a gente tenta separar alguns lixos, mas é difícil, assim, gera muito lixo. Então eu falei, se o lixo orgânico virar na composteira, já tô ajudando aqui um pouquinho. Muito bem. E também, quando a gente fala do marketing, quando você inclui essas questões sustentáveis, isso já é um marketing, né? Sim. Até fazendo para a empresa gera um endomarketing. Eu ainda nem consegui muito colocar nas nossas redes sociais isso, mas também daria, assim. Eu tento fazer porque eu acredito e por amor mesmo, mas se eu quiser pôr no marketing, agrega também, né? Mas, e você traz pessoas que estão muito de olho nisso, né? Hoje os consumidores, principalmente os jovens, eles olham muito essa questão, eles vão muito pela causa, né? Sim. Então, se lá você tem essa preocupação, então você atrai um público que está preocupado com isso também. E é muito legal, né? Sim. Bom, eu queria que agora você desse mais algumas dicas de empreendedorismo. Eu acho que as pessoas que estão em casa querem muito saber o que pensa uma empreendedora jovem com esse sucesso, para que elas também criem coragem para começar a empreender. Bom, acho que primeiro, se você ainda não empreende, tenta descobrir o que você faz bem, o que você tem facilidade, o que você gosta de vender. E hoje em dia com a internet ajuda muito, né? Você abrir um Instagram, um canal do YouTube, onde você vai aparecer, falar da sua marca, contar a sua história. Se começar com algum produto, envia para alguns amigos, pergunta o feedback, você gostou, você acha que tá bem feito, o que você mudaria? Ouve as pessoas ao seu redor, tenta procurar pequenos influenciadores, né? Porque no começo, às vezes, a gente não tem orçamento para pagar um influenciador grande, talvez você não conseguiria atender essa demanda. Então, procura quem no seu bairro é um formador de opinião. Sabe aquela pessoa que está sempre com algo novo, que quando ele chega perguntar, de onde é seu tênis, seu boné? Fui num restaurante novo e ele fala, as pessoas vão. Então, tenta achar perto de você mesmo, começando a gerar conteúdo e também uns feedbacks para o seu produto. Muito bom. Acredito. Eu acho que isso é super importante e sempre tem aquela máxima, né? Quando você pensar em criar alguma coisa, você já pensa no bairro, com quem você poderia falar sobre aquilo, quem poderia consumir, quem indicaria, né? Isso. É mais ou menos isso, né? O conceito. Muito bem. Bom, tá chegando o fim, mas eu queria que ainda você deixasse uma mensagem para as pessoas, algo que você carrega no seu coração, que para você é importante você deixar isso, né, nessa tarde aqui para as pessoas que estão nos assistindo. E também suas considerações finais, seus contatos. Depois a gente deixa aqui o seu @ para que as pessoas entrem lá, visitem a sua loja e tudo mais. Bom, acho que a mensagem que fica é acreditar em você, acreditar no processo, porque o processo ele é doloroso, ele vai demandar muito de você para começar a empreender, mas acreditar mesmo, um dia depois do outro. Se você não se sentir tão confortável, não precisa ficar falando para todo mundo, conversa com quem você confia, com quem vai te agregar alguma coisa. Não contar por contar, porque às vezes a pessoa pode te dar um comentário que acaba mais te desanimando do que animando. Procure coisas que você tem facilidade, o que você não tem, procure um conteúdo na internet ou com algum amigo de amigo. Eu vou perguntando muito assim, amigo do meu amigo tem um restaurante, aí eu ligo, sou amigo da pessoa, como que é no seu restaurante? E não ter vergonha, eu acho que isso é muito principal, porque no começo as pessoas falam assim, mas ela tá fazendo bolo, fez arquitetura, mas virou boleira.
Gente, não tenha vergonha de trabalhar no que você acredita. Todo trabalho é digno, é honesto. Então eu acho que essa é a minha mensagem. Convido vocês também para seguir nossas redes sociais do Cenouradas. Estamos no Instagram, lá é o nosso maior canal. Também tem vários iFoods aqui por São Paulo, tem Higienópolis, Moca, Itaim, na Frei Caneca e na Vila Mariana e Pinheiros. Então, assim, tem várias formas de chegar o bolinho até você e dá para pedir no Goomer também, que é o nosso site que está lá no nosso Instagram. Muito bem, então não tem desculpa para as pessoas irem atrás para experimentar o bolinho de cenoura do Cenouradas. E se você quiser fazer um bolo na sua casa, marca a gente. Fala, olha, fiz um bolo de cenoura aqui, que a gente fica super feliz também. Muito bem. Eu queria te agradecer, viu? E te parabenizar obrigada. pela sua história, pelo que você fez da sua vida para inspirar outras pessoas. Sim. Porque quando você faz todo esse trabalho, você gera oportunidade para outras pessoas e inspira demais. Sim. Parabéns, viu? Muito obrigada, adorei o convite. Foi muito bom, viu? E a você de casa, gente, muito obrigada pela sua audiência. A gente sabe a importância que tem quando a gente ouve histórias como essa, principalmente quando a gente está só precisando desse empurrãozinho, Sim. né, Marília? E hoje a Marília abriu o coração dela aqui para compartilhar a história e também dicas de como a gente começar, seja fazendo a cenoura, seja fazendo fazendo o bolinho de cenoura, seja fazendo uma unha, uma sobrancelha, alguma coisa que você tem habilidade aí e que isso vai transformar a sua vida. A gente fica muito feliz, né? Queria te convidar para seguir o Cenouradas, seguir o programa Ressoar, me seguir também. A gente está sempre com conteúdo novo também lá no nosso YouTube, você pode visitar. E te desejar uma tarde muito, muito feliz. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Até lá! Essa é literalmente uma entrevista gostosa de se ver, né? Deu água na boca? Eu tô esperando, cadê meu bolo? Marília, muito obrigada por você compartilhar com a gente e com o pessoal de casa essa história que é tão bonita e cheia de vitórias, viu? Que você possa continuar adoçando cada vez mais a vida das pessoas com o seu trabalho. Eu amei esse bate-papo. Se você também curtiu e quer assistir de novo, é só correr lá no nosso canal do YouTube. Combinado? Chegou a hora do quadro Ressoar Empreendedorismo. No episódio de hoje, Marcelo Dargan, artesão há mais de 30 anos, divide com a gente dicas e várias sugestões criativas e acessíveis para você revolucionar e fazer a sua renda extra acontecer. Confere aí. Olá pessoal, eu sou Marcelo Dargan, trabalho com artesanato há 35 anos, sempre usando o artesanato de uma maneira possível para quem está comigo, seja através das redes sociais, através de eventos presenciais, da televisão, e estou aqui hoje no Ressoar Empreendedorismo para ajudar vocês com algumas ideias e algumas dicas. Espero que vocês gostem e quem sabe, através dessas dicas, você não possa transformar aí o seu dia a dia através do artesanato, que é uma força que movimenta o país de uma maneira muito bonita. Vamos lá? Vou pegar garrafas, canecas, vasos e pintar com primer e depois com tinta acrílica. Sobre essas peças, eu vou aplicar com cola branca uma renda de juta, que faz um acabamento super bonito. Depois de colar toda a peça, você vai usar uma fita crepe para segurar as pontas, assim ela fica bem colada. Vou fazer isso em vários detalhes. Um pires eu também vou pintar com primer e com tinta acrílica da mesma cor, e com cola instantânea vou unir o pires à garrafa. Vou fazer a mesma coisa com outro pires e um vasinho também decorado com a renda. Vou recortar um pedaço de uma outra renda de juta do tamanho da lateral de uma vela e vou prendê-la à vela com um ferro de passar roupa. Esse ferro não pode ser de vapor, tem que ser aquele mais antiguinho. Então eu recorto do tamanho certo e coloco o ferro sobre a renda para que a vela derreta e envolva toda a renda de juta. Vou pegar agora um vasinho que também foi pintado da mesma maneira e uma caneca e colocar terra e plantar dentro dessa terra algumas suculentas, tanto no vasinho quanto em uma das canecas. Fica bem fofo.
Agora vamos fazer uma coisa bem especial. Eu vou pegar um corante para sintéticos, para peças acrílicas, e vou dissolvê-lo em água fervente. E vou colocar dentro dessa água fervente, com o corante já diluído, algumas contas acrílicas para transformá-las em peças coloridas. Elas são transparentes e isso você pode fazer com qualquer peça acrílica ou plástica. E vou mergulhá-la por 20 minutos ou meia hora, de acordo com a intensidade que eu quero. Deixo mergulhado, retiro e lavo essas peças para retirar o excesso. Com as contas já limpas e secas, eu vou colocá-las em um fio de rami. Esse fio de rami tem que ter mais ou menos a medida de 3 voltas das peças que eu vou decorar, como no caso da caneca com a suculenta. Então eu meço 3 vezes e coloco 2 ou 3 bolinhas tingidas. Olha que resultado bonito que fica. A vela, sobre o castiçal feito com a garrafa e o pires, os vasinhos e o outro castiçal feito com o vaso. Fica super bonito, prático de fazer, barato e acessível a todo mundo. E aí, gostaram das ideias? Vocês podem me seguir também no YouTube e no Instagram, @Dargan no Instagram e @Marcelo Dargan no YouTube. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer participar aqui do Descomplica Ressoar. Em breve, novas ideias e novas sugestões para você. Beijo! Ah, que pena, já acabou, né? Chegamos ao fim de mais um programa Ressoar. Mas lembrem-se, para ver esse e outros programas, é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, vamos ficar com o seguinte pensamento. Olhe para dentro, para as suas profundezas. Aprenda primeiro a se conhecer, viu? O autoconhecimento é muito importante, minha gente, então fiquem ligados. Muito obrigada pelo carinho, pela sua audiência, um forte abraço, fique com Deus, até semana que vem. Bora lá?